Olá, bem-vindo à Ficção Museu Savlange. Eu vou falar sobre 3 tipos de discurso, ou seja, 3 jeitos como você pode colocar as falas dos personagens. Esses 3 tipos são discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. O discurso direto é a fala representada com travessão, como a gente costuma fazer aqui no Brasil, ou com aspas, como costuma nos livros de língua inglesa. E é a fala vindo direto da boca do personagem. Por exemplo, numa passagem do conto Uma Rosa para Emily, do William Faulkner. Sua voz era seca e fria. Não tem impostos a pagar em Jefferson. Não tem impostos a pagar em Jefferson é uma fala no discurso direto, e esses 2 pontos depois de sua voz era seca e fria tá antecipando, tá meio que dizendo que vai ter agora uma fala no discurso direto. Mas, claro, não é obrigatório você ter esses 2 pontos, ou você ter um fulano disse, essas coisas não é obrigatório. Simplesmente a frase que indica a fala direta do personagem já é o discurso direto. E a fala também não precisa estar isolada num parágrafo, ou seja, numa linha. Como nesse exemplo, você tem a linha falando sua voz é seca e fria, depois você pula a linha e põe num outro parágrafo a fala, mas não é obrigatório. A fala pode estar no meio de uma frase. Por exemplo, ainda no conto Uma Rosa para Emily, isso aconteceu 1 ano depois de terem começado a dizer pobre Emily, e quando as 2 primas estavam hospedadas em sua casa. Isso ainda é discurso direto, porque tá vindo direto da boca dos personagens essa fala, é exatamente como os personagens falaram, pobre Emily, tanto que tá usando as aspas, mas está no meio de uma frase. E pensamentos que são mostrados direto da mente do personagem, com as palavras do personagem, também são discurso direto. E aí geralmente se usa aspas ou itálico. E aí eu peguei um exemplo em A Dança dos Dragões, do George R. R. Martin. Porque ele é seu rei por direito, Davos pensou. Porque ele é um homem forte e justo, o único que pode restaurar o reino e nos defender contra os perigos que chegam do norte. E o pensamento, então, do Davos está em itálico, e aqui a gente aprendeu que o Davos ele é mais inocente que o Jon Snow. O discurso indireto é a fala representada de modo indireto pelo narrador, ou seja, tem a interferência do narrador. A fala não sai exatamente com as palavras do personagem. Ao invés do personagem falar direto para o leitor, o narrador vai lá e se coloca no meio daquela fala. Por exemplo, aquela passagem de Uma Rosa para Emily, se fosse no discurso indireto, ficaria tipo assim: Miss Emily disse, em uma voz seca e fria, que não tinha impostos a pagar em Jefferson. Outro exemplo, eu peguei no livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Johann Goethe. Neste Entrementes, Carlota perguntou-lhe aonde estava sua filha. Respondeu-se-lhe que havia saído com o Sr. Schmidt. Ou seja, aqui o narrador está falando indiretamente a fala da Carlota. Ele não está colocando exatamente as palavras que a Carlota disse, nem exatamente as palavras da resposta. E uma característica do discurso indireto são verbos chamados verbos de elocução, que no outro vídeo eu chamei de verbos de enunciação, é a mesma coisa, que são verbos que indicam fala, como disse, respondeu, cumprimentou, etc. No discurso indireto livre, não tem nenhum sinal que indique a diferença entre a fala do narrador, ou seja, a narração, né, e a fala do personagem. Não tem travessão, não tem aspa, não tem verbo de elocução, não tem aquele itálico do George R. R. Martin. Fica tudo junto e misturado. Esse discurso é usado na narração em terceira pessoa, porque em primeira pessoa o personagem é o narrador, então não ia dar pra você ter 2 discursos, 2 vozes diferentes, porque é literalmente a mesma pessoa que está narrando e falando. E o discurso indireto livre ele pode ser com o narrador em terceira pessoa onisciente, que é aquele que sabe tudo o que está acontecendo na mente de todos os personagens, ou com o narrador, como na maioria dos casos, com o narrador limitado, que é o que sabe tudo o que está acontecendo na mente só do protagonista. Vê o meu vídeo sobre narração que você vai entender melhor. O discurso indireto livre é usado quando o autor quer usar a terceira pessoa, mas quer também aproximar mais o leitor da mente do personagem. E tem 2 jeitos de você usar o discurso indireto livre. O primeiro jeito é você narrar em terceira pessoa normal e de repente colocar uma frase em primeira pessoa que está mostrando o pensamento ou uma fala do personagem. Esqueci de pegar exemplo. Então eu achei esse exemplo aqui no site Norma Culta. Na fazenda, os dias de Frederico eram sempre iguais. Alimentava os animais e regava as plantas. Ainda não remendei a mangueira que furou ontem. Depois, Frederico colhia alguns alimentos e limpava o campo. Com este calor, acho que vou ficar sem fazer nada, deitado na rede. E o segundo jeito é você continuar na terceira pessoa, só que mudar a voz do narrador pela voz do personagem. O Graciliano Ramos faz isso em várias passagens do Vidas Secas. Nas horas de aperto dava para gaguejar, embaraçava-se como um menino, coçava os cotovelos, aperreado. Por isso esfolavam-no, safados.
Tomar as coisas de um infeliz que não tinha onde cair morto. Não viam que isso não estava certo? Que iam ganhar com semelhante procedimento? Que iam ganhar? Você vê que até um certo ponto você tem o estilo, você tem a neutralidade, você tem o jeito de falar do narrador, que é a voz do narrador. Mas a partir de um determinado ponto de mudança, você começa a ter a voz do personagem, com o jeito de falar do personagem, os sentimentos do personagem e um discurso que retrata a situação do personagem. Esse ponto de mudança é a partir de quando ele fala safados. Você já percebe, né, essa mudança de voz a partir daí. E mesmo assim a narração continua em terceira pessoa, mas é discurso indireto livre. E o discurso indireto livre, tanto no primeiro jeito, com a primeira pessoa, tanto no segundo jeito, com o que é o que continua com a terceira pessoa, ele é muito usado na narrativa chamada fluxo de consciência, que você pode ver no meu vídeo sobre fluxo de consciência. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, adiciona aos favoritos, lá na descrição tem os links para as redes sociais minhas e pro meu Wattpad, que tem histórias minhas com os 3 tipos de discurso. Até a próxima!